Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos na sua casa para juntos adorarmos, exaltarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor. E, uma vez mais, aprendermos mais uma porção da sua palavra. Louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida do meu pastor, que nos confia esta noite poder ministrar a palavra de Deus ao coração da igreja. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração esta noite? Abra a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, assim diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu gostaria de pensar juntamente com os irmãos, debaixo deste texto, acerca da temática alcançando as promessas através da graça de Cristo. Alcançando as promessas através da graça de Cristo. Classificar a graça como favor imerecido, embora também seja, ainda assim é uma definição muito rasa daquilo que a graça tem para nos oferecer, daquilo que a graça tem para nos entregar e realizar em nossas vidas, na vida da igreja. Nós não éramos merecedores, muito menos participantes das promessas de Cristo. Nós não merecíamos, não tínhamos condições alguma, pelos nossos méritos, pelas nossas qualidades, alcançarmos a graça de Cristo e as tais promessas que o Senhor Jesus realiza na vida do crente, do homem e da mulher, que é alcançado por tal graça. Pensando que nós não tínhamos condição nenhuma de alcançá-la, isto é, nos separava das tais promessas. Além de não termos condições de alcançar estas promessas, isto nos separava, isso nos deixava longe, nos distanciava das promessas de Cristo para nós. Mas a graça é a ponte construída por Cristo para chegarmos e alcançarmos as promessas em nossas vidas. Eu abro um parênteses aqui para dizer, você não merecia, eu também não merecia.
nós não merecíamos ser participantes de tais promessas, mas o Senhor Jesus, através da sua entrega vicária na cruz do Calvário, Ele construiu a ponte, e esta ponte chama-se graça. E é através desta ponte construída que hoje eu e você temos a garantia que nós podemos alcançá-las. Você não merecia, mas a ponte foi construída e agora você vai chegar lá. Eu disse aqui, você vai chegar lá. Você não pode chegar lá, você vai chegar lá. Porque a graça agora está ao teu favor. A graça agora está ao lado da igreja. A graça está agora ao lado daqueles que eram impuros, daqueles que não podiam, daqueles que não tinham nada para oferecer estas promessas e tais graças em troca. Não tínhamos nada para trocar, nada para oferecer, mas o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, disse: eu vou entregar a minha graça ao seu favor, e através da minha graça vocês serão alcançados pela minha misericórdia. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão misericordioso. A graça dele vai tão além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, que pensando sobre a carta aos Efésios, através da vida de João, o Senhor vem ali fazer alguns elogios para aquela igreja, mostrando as qualidades que aquela igreja obtinha. E o interessante é que, após elogiar as qualidades positivas, Jesus vai fazer algumas observações, ou uma observação, do que ele viu de negativo naquela igreja. E ele diz assim: vocês esfriaram do seu primeiro amor. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que a igreja, errou, se esqueceu do primeiro amor, mas ele se apresentou de forma gloriosa na ilha de Patmos para João e disse: escreve para aquele povo lá, oh aleluia, escreve para aquele povo. Eles abandonaram o primeiro amor, se esfriaram, se esqueceram do primeiro amor. Porém, eu estou me revelando a eles, e eu vou dar o caminho de volta para eles. Ele diz assim: arrepende-te. Arrepende-te. Olha a imensidão e a magnitude da graça de Deus. Éfeso errou, Cristo mesmo assim se apresenta a este povo, dá o caminho de volta para eles. E ainda diz assim, ó: se vocês entrarem por este caminho, eu ainda vou dar uma recompensa para vocês. Que recompensa é essa? Ao que vencer, eu darei direito de comer da árvore da vida. Sabe o que é isso, meu irmão? É a graça de Deus que nos abraça. É a graça de Deus que nos alcança. É a graça de Deus que nos atinge. Quantos foram alcançados por esta graça? Oh, aleluia! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito de Deus ao nos redimir não é apenas nos salvar do inferno, por maior que seja esse seu propósito maior ao nos salvar, é que a igreja do Senhor na face da terra glorifique a graça de Deus por toda a eternidade. Vamos olhar Efésios capítulo de número 1, versículo de número 6, versículo de número 12 e o versículo de número 14.
Olha o propósito de Deus aí em nos alcançar através da sua graça. Versículo 6 do capítulo 1. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Sabe por que a graça de Deus te alcançou? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Versículo de número 12, vamos mais. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Sabe por que você foi alcançado por Cristo? Para a glória dele ser glorificado na sua vida. Versículo 14, olha que coisa linda. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. A graça te alcançou, a graça te abraçou, a graça atingiu a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua chamada, o seu ministério, tudo que envolve você. Não é porque você é bom, não é porque você tem, não é porque você prega bonito, porque você canta bonito, porque você tem um carro importado, porque você tem uma casa boa, não. A graça de Deus alcançou a igreja para que o nome dele fosse glorificado através das nossas vidas. Alamanduricandaraia. Aleluia, aleluia. Pela graça sois salvos. O texto diz isso. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, aleluia. A graça nos alcançou, a graça nos redimiu. Aleluia. Vamos pensar pela graça sois salvos. A graça que nos leva à redenção. Capítulo 1 da mesma carta, versículo de número 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Esta é a graça que nos leva à redenção. Olha lá, em que temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A redenção, a remissão são riquezas que a graça de Cristo nos proporcionou. A redenção do seu pecado, a remissão das nossas ofensas contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram apagadas, foram perdoadas através das riquezas que existem na graça de Cristo Jesus. Sabe por quê? Isso é motivo de dar glória, pastor Sérgio. Sabe por quê? Nós agora não estamos caminhando para o inferno. Sabe por que agora nós não devemos mais nada para Satanás? Sabe por que agora nós estamos aqui com as nossas vestes limpas e amanhã cearemos com a consciência limpa? Porque a graça nos alcançou e as suas riquezas nos redimiu. Aleluia, 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 aleluia. Se eu estou aqui é pela graça. Se eu estou aqui esta noite adorando a Jesus é pela graça.
Se você tem a liberdade de levantar as mãos esta noite e dizer: eu te agradeço por mais uma semana de bênção, é porque a graça te alcançou. Aleluia, aleluia. Vamos pensar na graça que nos deu vida. Efésios capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Oh, graça linda, graça maravilhosa. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele ratifica: pela graça sois salvos. Sabe que graça é essa? É a graça que nos deu vida. Estando nós ainda mortos, ei, eu e você, estávamos na sepultura de Satanás, dentro da sepultura, perdidos, sem esperança. Não havia esperança alguma para a minha vida. Não havia esperança alguma para a tua vida. Estávamos dentro do caixão, dentro do sepulcro, e ainda lá, oh aleluia, deixa eu melhorar, você não estava crente ainda, você não tinha sido salvo ainda, o sangue de Jesus não tinha sido aspergido sobre a tua vida ainda. Oh, aleluia. Você não tinha, a sua família não tinha sido alcançada ainda. Você não estava bonito aí usando terno e gravata. Não, ainda não. Você estava morto dentro do caixão e do sepulcro, mas nenhuma situação horrenda. Jesus Cristo nos enxergou através da graça dele e diz: eu vou dar vida. Independente, presta atenção. Nós, em relação a Deus, estávamos mortos. Por quê? Por causa das nossas ofensas. Mas Jesus Cristo disse: através da minha graça, eu vou dar vida. Eu vou dar vida. Eu vou dar vida. Eu vou dar vida. Satanás pode até se levantar e dizer: o senhor vai dar vida? É cachaceiro, Jesus disse: eu vou dar vida. É adúltero, Jesus disse: eu vou dar vida. É prostituto, eu vou dar vida. É usuário de droga, eu vou dar vida. É corrupto, eu vou dar vida. Por quê? Porque a minha graça te basta. A graça da vida. Oh, quem estava morto e hoje está vivo? Quem está vivo, levante a mão e dê um glória para ele aqui esta noite. Estávamos mortos, mas a graça nos alcançou. Vamos pensar na graça que nos fez acreditar. Essa aqui é maravilhoso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 11. A graça que nos fez acreditar. Olha lá. Mas cremos, aleluia, aleluia, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Se alguém chegasse em você, na situação que você vivia, na situação que você se encontrava, eu vou até melhorar, muita gente chegou até nós e disse: tem jeito para a tua vida, tem jeito para a tua história. Mas a situação em que nos encontrávamos fazíamos desacreditar. Mas a graça de Cristo alcançou o teu coração. A graça de Cristo alcançou a tua alma. Você só não acreditava que havia jeito para a tua história, porque não havia graça na tua vida. Mas a partir do momento que a graça te alcançou,
A partir do momento que a graça superabundou na tua história, a partir do momento que a graça te abraçou, a partir do momento que a graça disse, eu estou ao teu lado. Sabe o que nasceu no nosso coração? Fé. E a fé nos faz acreditar que nós seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Estávamos condenados, eu vou repetir, estávamos condenados, mas agora, através da graça, você está salvo, você está salvo, você está salvo, você está salvo, a igreja está salva, oh, aleluia. Eu frequento esses bancos aqui desde os 13 anos de idade, e desde os meus 15 anos, eu frequento reunião de obreiro. E eu ouvi muito o nosso patriarca, pastor Severino Ludovico, dizer, a igreja já está na porta do céu. A igreja já está na porta do céu. Ou seja, você já está salvo. Basta apenas você confirmar a tua salvação, sendo fiel até o fim. Aleluia. Cadê os fiéis? Cadê aqueles que não vão desistir? Cadê aqueles que não vão parar? Cadê aqueles que não vão perecer? É a graça que nos salva. Não existe outro argumento. Não existe outro artifício. O texto é enfático em dizer, se há alguma crença em nosso coração, se há alguma fé em nosso coração de sermos salvos da ira vindoura, não existe outro caminho. O caminho é a graça de Jesus Cristo. É a graça de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta é a graça que nos fez acreditar. A abundante graça. A abundante graça. Abundante se deriva do original abundance, ou antes, igual a alagado, cheio, que existe em profundidade e em grande quantidade, farto, produtivo e fértil. Nós fomos alcançados pela abundante graça do Senhor Jesus. Você foi alcançado pela abundante graça do Senhor Jesus? Se você foi, expresse dando glória a Jesus esta noite. Esta graça, ela é abundante. O original diz que, se nós formos analisar pelo original, está dizendo, nós somos alagados pela graça. Nós estamos cheios da graça. A graça que existe em profundidade e em grande quantidade, ou seja, eu vou dizer um negócio para você aqui, dá um glória. Em profundidade ou em grande quantidade. Ou seja, a graça de Deus é inesgotável. A graça de Deus não acaba. A graça de Deus não termina. Mas isto, veja bem, isto não é no que tange a usá-la de forma pensada. Eu vou errar, a graça me alcança. Eu erro de novo, a graça me alcança. Não. Isso aqui é no que tange a ação da graça. Ou seja, ela atingiu Jefferson, ela atingiu você, ela atingiu Mateus, ela atingiu o pastor Adilson, ela foi atingida. E ela é inesgotável. Se tiver mais gente aí fora precisando, ainda tem graça. Oh, aleluia! Se tiver passando alguém aí na frente, precisando, e ouvir dizer, eu vou entrar aí hoje. Eu vou escutar esta palavra, tem graça para ele,
tem graça. A graça não termina, a graça não acaba. A graça é para mim, a graça é para você, a graça é para ele, a graça é para todo mundo. Mas qual é o tamanho e a proporção desta graça? Aleluia. Porque Deus amou. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, graça, para que todos. Cadê quem foi alcançado pela graça de Deus? Para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E vida eterna é somente pela graça. Romanos capítulo 5, versículo de número 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Oh, aleluia. Mas aonde abundou o pecado, aleluia, superabundou a graça de Cristo. Agora vamos pensar no original de abundância. Aonde abundou o pecado, a graça alagou. Aonde abundou o pecado, a graça encheu. Aonde abundou o pecado, a graça é tão grande que dá para mergulhar, porque ela não acaba, ela não termina. Isso é graça superabundante. Eramandaraia céu e alamanchore caia sébia. Aleluia. Vamos mais. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Olha que coisa linda. A fim de que a promessa seja firme. Que promessa é essa? Promessa de salvação. Promessa de vida eterna. Não é carro, não é casa,
não é rosa ungida, não é lenço ungido, não. Promessa não é promessa de prosperidade aqui na terra, não. É promessa de salvação, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Vamos pensar aqui, olha lá. Portanto, pela fé que foi gerada em meu coração, olha o que eu comecei a ensinar lá na introdução. A fé que foi gerada no meu coração, através da graça, ou seja, nós não merecíamos, nós não tínhamos merecimento nenhum, nosso destino era a morte eterna, sofrimento eterno, mas a graça de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão extensa, tão poderosa, tão maravilhosa, que além de alcançar a minha vida e a sua vida, ele diz, vou alcançar a tua posteridade. Sabe o que é isso? A graça de Cristo alcançou você, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar os seus netos, vai alcançar os seus bisnetos, vai alcançar os seus tataranetos, os seus genros, as suas noras, os seus primos, os seus cunhados, a sua sogra, o seu sogro, a tua família será alcançada pela graça de Cristo. Ele é tão bom que não ficou só para nós, ele diz, eu vou dar mais, eu vou oferecer mais para vocês, aleluia. Sobre a abundante graça e a lei. A graça, ela não é um acréscimo ao plano de Deus. A graça não é um acréscimo ao plano de Deus. Não foi algo criado no meio do caminho. Não. Não foi um plano B, não foi um socorro no meio do caminho, não. A graça faz parte deste plano, o plano da salvação, desde o início da fundação do mundo. Deus tratou com Adão e Eva pela graça. Fez o mesmo com os patriarcas e com a nação de Israel. Deu a lei por intermédio de Moisés, não para substituir a sua graça, mas para revelar a necessidade do ser humano de receber essa graça. A lei, isso aqui dá para dar um glória, gostoso. A lei era temporária, mas a graça é eterna. Aleluia. Mas à medida que a lei fez o pecado do homem se multiplicar, a graça mostrou-se mais abundante. Apesar de o pecado e a morte ainda governarem sobre este mundo, a graça de Deus também reina por meio da justiça de Cristo. A história de Davi, de Saul, nos ajuda a entender o conflito entre estes dois reinos, a lei e a graça, o reino da lei e o reino da graça. Olha isso aqui, Deus rejeitou Saul como rei de Israel e ungiu Davi. No devido tempo, os que confiaram em Davi participaram de seu reino de paz e alegria. Os que confiaram em Saul foram derrotados e envergonhados juntamente com ele. Assim como Davi, Jesus Cristo é o rei ungido de Deus. Aleluia. Assim como Saul, Satanás ainda tem liberdade de atuar neste mundo e de tentar granjear aliados. O pecado e a morte reinam na antiga criação, da qual Adão é o cabeça,
mas a graça e a justiça reinam na nova criação, da qual Cristo é o cabeça. Aleluia! Na época de Adão a lei reinava, mas agora é a graça. Por quê? Quem é o cabeça não é Adão. Quem é o cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o cabeça da igreja. Quem está aqui para adorar ao nome dele esta noite? Ó, Adão, por que eu estou usando isso? Porque Adão é um tipo de Cristo. Adão veio da terra, mas Jesus veio do céu. Adão veio da terra, mas Jesus desceu dos altos céus para alcançar a tua vida com graça. Adão foi provado no jardim. Jesus foi provado no deserto e sofreu na cruz. Adão agiu como um ladrão. Cristo foi castigado inocentemente como um ladrão e colocou um ladrão para o lado de dentro do paraíso. Aleluia. No Antigo Testamento, o livro da genealogia de Adão termina com uma maldição. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Vamos dar uma olhada lá. O Antigo Testamento é o livro da genealogia de Adão. E o livro da genealogia de Adão termina com maldição. Malaquias 4 e 6. Olha lá. Naquele dia, cadê? Malaquias. Vamos aqui na Bíblia logo. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas o Novo Testamento, que é o livro da genealogia de Jesus, vamos ver com que ele termina? Apocalipse, capítulo de número 22. Versículo de número 3. Quem gosta de Bíblia diz amém. Se no livro da genealogia de Adão termina com maldição, o livro da genealogia de Cristo vai terminar com bênção. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Oh, aleluia. Sabe o que é isto? A palavra de Deus está nos dizendo: Cristo quebrou a maldição que a lei colocou sobre nós. Cristo quebrou a maldição da lei através da graça. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Havia uma maldição sobre a minha vida. Havia uma maldição sobre a tua vida. Mas Jesus Cristo disse: através da graça eu quebro e abençoo o meu povo, abençoo a minha igreja, abençoo os meus filhos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A graça, e eu termino aqui, a graça se manifestou. Quem se manifestou primeiro? A graça ou a fé? Logicamente, a graça não depende da fé. A fé é um complemento da graça.
Quem não tem graça, não tem fé. Agora, quem tem graça, tem fé. Acredita, crê no impossível. O mundo não acredita. O mundo não espera. Mas a graça, aleluia, aleluia. Quando a gente fala acerca de arrebatamento, acerca de vinda de Cristo, o mundo não crê, o mundo não acredita, o mundo não conhece, o mundo desconhece, o mundo não aprova, mas a graça de Cristo, que superabunda na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, ela enche o nosso coração de fé, e é por isso que nós estamos aqui, aprendendo mais da palavra, dizendo, nós seremos fiéis até o fim, porque nós somos alcançados pela graça, e a graça vai nos colocar para o lado de dentro do céu. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Só a igreja que foi alcançada pela graça, que está com o coração cheio de fé, esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pode esta noite levantar as suas mãos e glorificar a Cristo através da sua graça. Cristo está voltando, Jesus está voltando, e você será salvo pela graça de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor.